Antes da gente começar propriamente, vamos só fazer uma pequena revisãozinha sobre isto daqui. Isso aqui é o diagrama ferro-carbono em que a gente aprendeu uma série de nomes legais para batizar nossos cachorros. Tá? Então, vamos ter aqui. Opa. Não saber por que danada essa barra fica aparecendo. Como é que eu faço para tirar essa barra daqui? Alguém sabe dizer como é que eu desapareço com essa barra daqui de baixo? Colocar em modo tela cheia. Vamos lá. Cadê a tela cheia? Vamos sair daqui. Exibir. F5 já começa a apresentação. Mas de todo jeito ele fica com a porcaria da barra aqui embaixo. F12. 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 Pede para abrir aqui. Bom, vamos lá. Não é por causa disso que a gente vai ficar doido. É só você ocultar a barra. Clique com o botão direito na barra. Aí Tô, você vai em configurações. tô tentando. Não. Não. Configurações lá embaixo. Configurações. Vai ter uma opçãozinha de ocultar. Ela vai estar desmarcada. Tá aí, a segunda opção. Está desmarcada. DF F5 agora. Continua aqui. Hoje sei não. Opa, saiu. Não vamos mexer mais nada não. Vamos lá. Então é o seguinte. Aqui está o diagrama de fases ferro-carbono ou ferro-carbeto de ferro. Tá? Que aí vocês vão encontrar. Aí o que é que a gente está estudando? Vou pegar aqui. A gente está pegando essa parte aqui, que é a parte onde a gente tem a produção dos aços. E aqui nós temos o primeiro elemento, que é o ferro gama, que vai ter uma estrutura CFC. A esse ferro gama, a gente dá o nome de austenita. Então, essa região aqui, por esse teor de carbono que vai até 2,14, é conhecida como zona de austenitização do aço. Então, essa austenita, quando passa para cá, por exemplo, aqui eu tenho o eutetóide, ou seja, uma fase sólida gerando duas fases sólidas. Aqui embaixo nós vamos ter o elemento alfa, que é o ferro alfa, que é conhecido como ferrita, e cementita. A essa mistura de ferrita e cementita, a gente dá o nome de perlita. Então, essa perlita, ela vai ter por característica ser algo mais ou menos como se fosse um sanduíche. Uma camada de austenita, outra de cementita. Austenita, cementita. Austenita, cementita. Então, a essa estrutura aqui, nós temos a tal da perlita. E essa transformação que a gente vinha falando aqui, as transformações elas vão ocorrer, no caso aqui em equilíbrio, a gente vai baixando a temperatura gradativamente e dando tempo para que as difusões, que as transformações ocorram. Só que, na prática,
essas transformações, elas demoram um certo tempo para acontecer. E é este tempo que se leva para ocorrer a reação que nós temos o estudo das curvas TTT, que é tempo, temperatura e transformação. Basicamente, no diagrama de fase, a gente só tem a temperatura e a transformação. O tempo é deixado de lado. Então, nas curvas TTT, esse tempo entra. Então, aí a gente vai ter lá o estudo para os aços nessa região austenítica. E aqui o estudo sem levar em consideração os elementos de liga, porque quando se coloca elementos de liga se altera as curvas TTT. Então, para cada aço, para cada composição, para cada composição dos aços, nós vamos ter uma curva característica, tá? E essas curvas características vai ser um mapa para transformar para o que a gente utiliza para ter os tratamentos térmicos. Quase que não sai. Então, voltando para cá. Então, nós estamos falando da perlita. Então, aqui pegando a reação do eutetoide. Tá? Aquele pontozinho lá, onde o gama... tem a reação aqui embaixo. Então, aqui nós temos a austenita gerando ferrita mais cementita. Lembrando que isso tudo aqui, cor amarela é sensacional para a pessoa enxergar. Isso aqui tudo, pior que vocês não conseguem enxergar mesmo não, né? Isso tudo aqui é perlita. Então, o tempo, nós temos aqui a porcentagem de perlita, tá? Então, aqui vai começar do zero, que metade da reação, aqui 100% da reação. Então, à medida que a gente vai aumentando a temperatura, o que é que acontece com esse tempo da reação? Vai aumentando. Então, baseado nessas informações, a gente tem a curva TTT. Então, aqui nós temos uma daquelas curvas, tá? Que é a 675. Tinha 675 aqui? Tinha. Tá pegando essa curva aqui e trazendo para cá. Então, o que é que acontece? No início da transformação, 675 graus, tá bem aqui. Mantém-se a temperatura constante. Então, vou manter tudo a 675 graus. Então, tá aqui 675 graus. Mantém. Chegou nesse ponto aqui, ó, 10 ao quadrado segundos. Então, ocorreu 50% da transformação. Ou seja, metade do que tinha de austenita já se transformou em perlita. Seguimos até chegar no final, onde se completa 100% da transformação. E aqui nós vamos ter perlita, e essa perlita, tá? Explicando aqui como danado está ocorrendo a transformação, tá? Então, chegou nesse ponto aqui, nós vamos ter, se a temperatura se mantém próxima à temperatura do eutetoide, nós vamos ter uma perlita grossa. Se ela vai um pouquinho mais abaixo, uma perlita fina. Se vai mais abaixo ainda a temperatura, vamos ter uma estrutura chamada de bainita. E se baixa completamente, nós vamos ter uma estrutura chamada martensita. Então, o que é que vai mudar da perlita grossa para a perlita fina?
A perlita grossa, ela vai ter uma estrutura, acho que aqui tem explicando direitinho. Então aqui perlita grossa, aqui é a estrutura da perlita, que é uma temperatura mais baixa, tá? Já em 625 graus Celsius. Então aí já tem uma outra diferença da estrutura. Então isso aqui nós temos uma perlita grossa, ou seja, aquela estrutura lá, ó, cementita e perlita, cementita e perlita. Ela é, digamos assim, um pouco mais visível do que aqui na perlita fina. Na perlita fina, aqui nós vamos ter como se fosse pequenas agulhas. E essas agulhazinhas, ou quanto mais fina a perlita, significa dizer que mais duro e mais frágil vai ser o aço em questão. Então, a perlita grossa dá uma ductilidade e uma trabalhabilidade maior do que a perlita fina. Então, em outras palavras, só para tentar deixar mais claro, se eu quero um material mais maleável com a dureza menor, então eu venho aqui para uma perlita grossa. Se eu quero um material mais duro, venho para uma perlita fina. Então vou descendo mais ainda a estrutura. Se eu quero mais dura ainda, aí desço mais a temperatura, aí chego na bainita. Se eu quero mais dura ainda, desço de vez e venho para a martensita. Mais nomes bonitos. Então aqui tem algumas características, tá? Então a razão entre as espessuras das camadas de ferrita e de cementita na perlita é de aproximadamente 8:1. A espessura absoluta da camada depende... Cadê? Perdi o mouse. Achei. Da temperatura na qual se deixa prosseguir a transformação isotérmica. Em outras palavras, brincando com a temperatura, nós brincamos com esta relação. Então, em temperaturas imediatamente abaixo do tetóide, que é lá em cima no diagrama, são produzidas camadas relativamente grossas, tanto para a ferrita quanto para a cementita. Aqui, devido ao fato das taxas de difusão serem relativamente altas. A baianita, a perlita grossa, ela é muito mais estável do que a perlita fina, tá? Então, uma vez ela formada, ela tende a se manter até o final dos tratamentos. Devido das taxas de difusão serem relativamente altas, dessa forma os átomos de carbono podem se difundir ao longo de distâncias relativamente longas. A estrutura é conhecida como perlita grosseira. Com a diminuição da temperatura, a taxa de difusão do carbono diminui e as camadas se tornam progressivamente mais finas. E essa estrutura é conhecida como perlita fina. Em outras palavras, se temos temperaturas mais altas, facilita a difusão dos átomos de carbono. Facilitando a difusão do átomo de carbono, se forma perlita grosseira. Baixando a temperatura, diminui a difusão dos átomos de carbono e aí nós temos a formação da perlita fina. O que muda de uma para outra, a dureza da perlita fina é bem maior, ou melhor, é maior do que a dureza da perlita grossa. Obviamente, se a dureza aumenta, a fragilidade também aumenta e a ductilidade diminui. Então, para se utilizar o material, pode-se precisar de algum tratamento térmico para reverter essa elevada dureza. Então, aqui uma outra característica, que aqui nós temos para um elemento pró-eutetóide. Que danado é isso? Vamos voltar aqui para...
Próximo slide. Shift F5. Então aqui o que é que está acontecendo? Se a gente pegar aqui em cima do eutetoide que está aqui, então o que é que está acontecendo aqui? A austenita vem, então a austenita se transforma em ferrita mais cementita. Isso era para ser um C. O que é que está acontecendo com esses elementos pró-eutetoide? Aqui está na faixa aqui de 0,76, 0,8% de carbono. Então, se eu venho um pouquinho antes para cá, ou um pouquinho depois desse ponto, o que é que a gente teria aqui? Se está depois, aqui a gente vai ter aços hiper-eutetoide. Ou seja, os aços que estão sendo formados depois do eutetoide. Se nós vemos para cá, nós vamos ter os aços hipoeutetoide. Danado quer dizer isso? São aços que são formados antes do eutetoide. Então nós temos aqui a austenita. Ela está vindo, a gente está baixando a temperatura. Baixou. Chegou nessa região aqui, nós vamos formar ferrita aqui dentro dessa região. Então aqui nós vamos ter uma mistura de ferrita e austenita. Então essa ferrita que se transformou antes aqui vai ser uma ferrita pró-eutetoide. Do outro lado aqui, nesse caso, o que é que a gente vai formar? A região é formada por austenita e cementita. Então, nesse caso, se transforma uma cementita pró-eutetoide. Então, o elemento que se formou antes do eutetoide, ele permanece. Então, se ele permanece, o que é que acontece? Se ele permanece, então no caso aqui, ó, para ligas ferro-carbono com outras composições, uma fase pró-eutetoide. Por que já estou escolhendo tanto o amarelo? Pró-eutetoide. Ferrita ou cementita, tá? Ferrita se for um aço hipoeutético e cementita se for hipereutético. Então, irá coexistir com a perlita. Dessa forma, também devem ser incluídas no diagrama de transformação isotérmica, que são as curvas TTT, curvas adicionais que ocorrem que correspondem a uma transformação pró-eutetoide. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Temperatura aqui está muito acima do eutetoide. Então, nós vamos ter essa curvinha aqui. E nessa região nós temos cementita e austenita. Então, se a gente fizesse o resfriamento de um aço hipereutetoide, a gente teria uma mudança, por exemplo, se a gente pegasse aqui essa temperatura próxima ao eutetoide, mantivesse aqui, sei lá, 650 graus Celsius. Então, primeiro, se a gente baixar essa temperatura aqui, tá? Vamos baixar aqui a temperatura de 800 e vir até aqui. Então, a gente primeiro iria formar austenita mais cementita. Depois, o que é que aconteceria? Manteria a austenita manteria a cementita e a austenita que estava sobrando se transforma em perlita. E passaria a ter a perlita neste caso. Então, aqui
Então, é basicamente... Vocês estão conseguindo ver direitinho, né? Então, aqui nós temos para um aço na composição do eutetoide. Então, aqui dá para... Deixa eu ver se consigo ampliar mais aqui. Ó. Vocês estão enxergando direitinho a imagem? Está dando para ver? Sim. Sim, sim, sim. Então, ó, aqui nós temos para o aço na composição do eutetoide. Então, se a gente começa a baixar a temperatura aqui próximo do eutetoide, o que é que a gente vai formar? Perlita grosseira, perlita fina, bainita, e aqui para baixo vai ter a martensita que a gente já vai falar dela. Então aqui a mesma estrutura, só que aqui tem as curvas da martensita que a gente já vai falar. E aqui nós temos, isso que a gente acabou de dizer. Então aqui nós temos um aço hipoeutetoide. Então reparem que nós vamos ter uma curva aqui. E essa curva ela vai ter a formação de austenita e ferrita. Porque ela é hipoeutetoide. Do outro lado aqui nós temos um aço hipereutetoide. Então a gente vai ter a austenita mais sementita, para só depois começar a criação da bainita. E aqui temos variações ou mudanças de características, tá? Então a tal da martensita, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Aqui a martensita começa a se formar algo em torno de uma temperatura um pouquinho acima de 300 graus Celsius. Aqui, isso aqui para um aço hipereutetoide. Para um aço hipereutetoide, esta martensita já começa a se formar numa temperatura muito mais baixa, 200 graus Celsius. Tá? Então, a inclusão, a mudança de composição, ela modifica as curvas das transformações, as curvas das reações que ocorrem por difusão e modifica também o início das estruturas, fugiu o nome, metaestáveis do material. Tá? Então a martensita é uma estrutura metaestável, significa dizer que ela pode ser desfeita ou pode ser modificada com um novo reaquecimento. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver esse negócio todo. Então falamos da perlita, agora vamos falar da bainita. Bainita é por causa de um metalurgista, agora fiquei na dúvida se é inglês ou americano, que é qualquer coisa Bain. Aí, em homenagem a ele, batizaram aí de bainita. Então, basicamente, o que danado é isso daqui? É uma variação na estrutura da perlita, tá? Então, é a mesma composição, vai ser sempre composto lá por ferrita e cementita, mas a estrutura física do arranjo é modificada. E aí nós temos bainita superior e bainita inferior. Então, basicamente, ela consiste em ferrita e cementita, porém com arranjos diferentes da estrutura lamelar da perlita. Então, isso aqui tudo para aço eutetoide, tá? Entre 300 e 540 graus Celsius, a gente forma a bainita superior. Então, série de ripas paralelas, tiras finas e estreitas, ou agulhas de ferrita separadas por partículas alongadas de cementita. Entre 200 e 300 graus Celsius, bainita inferior, que é ferrita na forma de placas finas e partículas estreitas de cementita. Formam de bastões ou lâminas muito finas. Se formam no interior das placas de ferrita. Que não sei se está dando para ler. Isso aqui basicamente, aqui nós vamos ter. Então aqui seria a estrutura da ferrita. Esse negocinho aqui, esse veio cementita. E aqui nós teríamos uma martensita.
Então, basicamente, tá? À medida que a gente vai baixando a temperatura, a gente vai mudando a estrutura dos elementos. A gente vai mudando a estrutura da ferrita e da cementita. Ela vai da parte mais grossa, lá na perlita grossa, e cada vez que a gente vai baixando a temperatura, ela vai ficando mais fininha. A afinar dessa estrutura, vai se aumentando a dureza. Mas tanto a bainita quanto a perlita tem exatamente a mesma composição. Tá mudando só é o quê? A forma física desses dois elementos. E aí, se a gente baixa demais a temperatura, um resfriamento muito brusco, nós temos a formação, desse negocinho aqui, chamado martensita. Todo mundo já ouviu falar num processo chamado de têmpera? Em uníssono? Sim! Sim. Eu gostei do negócio da convicção. Então, o que é que acontece na questão da têmpera? Na têmpera, a temperatura vai estar relativamente alta e a gente resfria bruscamente. Então, o que é que acontece? Se nós temos vou pegar esse aqui só como exemplo. Então, se nós temos, aqui está a curva, tá? TTT. Então, se a gente pega aqui um elemento e faz um resfriamento muito brusco, significa dizer que ele não passou por esse joelho de formação da perlita. Ele simplesmente veio daqui e vrum, veio aqui para baixo, de forma muito brusca. Então, se veio de forma muito brusca, tá aqui, nós não temos. Então, faz de conta que a temperatura está bem aqui. Bem aqui em torno aqui de 700 graus Celsius. Então, se, por exemplo, faço um resfriamento aí de 1 segundo, que é isso daqui, começa a surgir a martensita. Então, se começa a surgir a martensita, eu não passei aqui, não vai criar nenhum dos elementos. Então, automaticamente já pula para essa estrutura martensítica que, do ponto de vista prático, não tem aplicabilidade nenhuma. Uma analogia que um dos livros usa é que basicamente é como se você fizesse um martelo de vidro. Então seria um material extremamente frágil. Mas aí a martensita dá ao material a possibilidade da gente controlar a dureza. Então, como ela é uma estrutura metastável, eu posso transformar todo o material em martensita, reaquecer e nesse reaquecimento restaurar a dureza do material. Então, controlar essa fragilidade do material através do controle da dureza. Então, natureza dupla, apresentando propriedades típicas da transformação de nucleação e crescimento, como na perlita, tá? Que vai ter a difusão normal, mas apresenta ao mesmo tempo características semelhantes a transformações martensíticas. Então, envolve mudanças isso tudo aqui é em relação à bainita, tá? Então, envolve mudanças de composição e difusão de carbono, diferente da martensita, que é apenas um rearranjo físico da estrutura cristalina. A baionita não é fase,
É uma mistura de ferrita mais carbetos. Grande quantidade de defeitos, material extremamente duro e frágil. Então tá aqui. Aqui não sei se dá para ver direito, mas tem as micrografias de cada uma das transformações, tá? Em temperaturas. Aqui está em Fahrenheit, aqui em Celsius, tá? Desse lado de cá. Então, para cada uma das temperaturas, se tem como mais ou menos as micrografias da estrutura que é obtida durante o processo de quando se trabalha com aço eutetóide, tá? Então, as transformações que ocorrem aqui para formar a baionita, a perlita aqui em cima, baianita aqui embaixo, e aqui já passa a ser martensita. Deixa eu só pular aqui para vir falar um pouquinho da martensita, depois eu volto para lá. Então, como é que se dá a criação dessa martensita, tá? Então, para peças resfriadas bruscamente, tá? Aqui temperadas, até uma temperatura relativamente baixa, essa mudança, então se a gente parte de uma estrutura cúbica de corpo centrado, ou de face centrada, lá na região austenítica, então o que é que vai acontecer? Se a temperatura baixa demais, não dá tempo, o carbono sair da estrutura, porque baixou a temperatura muito bruscamente. Então o que é que acontece? Oh, droga! O carbono ele se aloja em interstícios na estrutura. Então ele se aloja em interstícios na estrutura e a estrutura, a essa temperatura mais baixa, ao invés de ser uma célula cúbica de corpo centrado, ela se assemelha mais a uma tetragonal de corpo centrado. Ou seja, ela deforma a estrutura da célula cúbica. Então, essa deformação da estrutura da célula cúbica joga a dureza lá para cima. Tá? Então, nesses casos, o carboninho tende a se ficar nessas estruturas intersticiais. E aí, ocorre isso aqui, tá? Quase instantaneamente, quase um terço da velocidade do som vai ocorrer a bendita transformação. A energia de ativação para o crescimento de uma placa é muito baixa. 2 tipos de estruturas martensíticas nas ligas ferro-carbono. Se for maior do que 0,6% de carbono, formas em ripas, ou seja, placas longas e finas, tais como as lâminas de uma folha de grama, lado a lado alinhadas paralelamente. Com teor maior do que 0,6, lenticular, parecendo placas, aparece em forma de agulhas. Não aparece no diagrama de fase porque está fora do equilíbrio. No diagrama isotérmico, vai aparecer em linhas horizontais, marcando 50% e 90% indicando da reação. Independente do tempo, depende exclusivamente da temperatura. A nova fase não cresce, não há transformação por nucleação e crescimento. Em outras palavras, essa estrutura... Cadê? Enganchou. Enganchou aí o som. Desenganchando. Então, o que é que vai acontecer? Se nós temos, ela não vai depender do tempo, tá? É só da taxa de resfriamento. Então, se nós temos uma taxa de resfriamento, se a gente quer produzir uma estrutura martensítica, então a gente vai pegar um determinado metal, vai estar aquecido a uma determinada temperatura e vai baixar a temperatura bruscamente. Chegou na temperatura, nós vamos ter com essa transformação da martensita, ou seja, aquela estrutura CCC se transforma numa TCC, que é tetragonal de corpo
centrado. E aí, essa estrutura mantém uma dureza relativamente alta. Lembrando, de novo, essa estrutura extremamente dura, ela vai ser extremamente frágil. Então, a estrutura, digamos assim, totalmente martensítica, não tem aplicabilidade prática por causa da fragilidade, tá? Então precisa passar por algum outro tipo de tratamento para que a gente não obtenha esse tipo de material, ou corrija a dureza por causa desse tipo de material. Então vamos voltar para cá. Então no caso da martensita, não há transformação isotérmica. Formação para com a parada do resfriamento. A martensita é dura, resistente e frágil. Tudo por causa da estrutura tetragonal e por todo o carbono permanecer em solução sólida. Quanto maior a porcentagem de carbono, maior será a dureza da martensita. Então aqui nós temos a percentagem de carbono e a dureza Rockwell C. Então vai aumentando o teor de carbono, consequentemente aumenta a dureza. Então aqui está a estrutura da martensita, tá? Então em branco é a austenita retida, a austenita que não se transformou no processo de resfriamento rápido, que é esse branquinho aqui. Aqui está o diagrama do ácido eutetoide para a formação aqui da martensita, tá? E aí entra as brincadeiras, que é o seguinte. Como ela é muito dura, então se precisa fazer alguma coisa para diminuir essa dureza, tornar ela mais maleável. Um dos processos é o chamado de revenimento. Que danado é esse revenimento ou revenido? Então, a temperatura até 200 graus Celsius. A martensita se transforma em um precipitado de transição, cuja composição varia de um carbeto de ferro com 2 ferros ou cementita. De 200 graus a 300, qualquer austenita retida se decompõe em bainita, mescla fina de ferrita e cementita. De 260 a 360, a martensita de baixo teor de carbono e o carboneto se decompõem em ferrita e cementita. De 360 até o eutetoide, se produz esferoidização e um crescimento particular das partículas de carboneto. Tá? Aqui a esferoidização de um ácido temperado. Tá? Então, o que era ripa virou algo parecido aqui com umas esferinhas. Tá? Então, deixa eu voltar para cá. Que esse blá 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 todo quis dizer. Oxe, cadê? Então vamos para cá. Não. Então, que danado acontece no revenido de uma estrutura martensítica? Então, o que é que acontece? Aqui nós temos a curva, tá? De resfriamento. Então, aqui nós temos a linha do eutetoide. Tá aqui a linha do eutetoide. Então, estamos resfriando. Aquecemos o material. Ou estamos lá com o material e vamos resfriá-lo, tá? Resfriamos, bruscamente. Passou aqui pela linha de transformação da martensita.
Então, passou pela linha de transformação da martensita, o que é que vai acontecer? Lembrando lá, a produção da martensita, ela independe do tempo, ela está relacionada com o resfriamento. Então, o que é que acontecia aqui da transformação da perlita? A gente tinha que deixar a temperatura constante para ocorrer durante um determinado período do tempo, para ocorrer a transformação da perlita. O que é que acontece aqui nas curvas da martensita? Ela só vai depender única e exclusivamente da temperatura. Então, a reação da martensita está ocorrendo aqui, tá? Então, a reação está ocorrendo nesses pontos aqui. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença dessas duas curvas. Então, o que é que acontece nesse tal de revenido? Cheguei aqui, transformei a martensita. Está um material duro, muito duro. Então, o que é que se faz para amolecer esse material? Um trabalho de revenimento. Que é isso? Chega nessa dureza, aquece novamente o material. Estou treinando aqui com um traço sensacional. Chega numa determinada temperatura, tá? Que aí vai depender do tipo de estrutura que se quer e do tipo de material que está trabalhando. Deixa-se nessa temperatura por um certo período do tempo e depois volta a resfriar. Então, nesse procedimento, nós modificamos a dureza da martensita. E o que danado está acontecendo aqui? Tá? Aqui está essas duas coisinhas, essas duas curvas, se aplica no seguinte. Se a gente coloca uma peça para passar por um processo de têmpera, por exemplo, aqui nós temos essa curva de cá. Nós temos a reação que está ocorrendo no centro da peça e aqui a reação que está ocorrendo na superfície da peça. Então, o que é que acontece normalmente em processos de têmpera? No processo de têmpera, nós podemos ter uma trinca do material. Por que ocorre essa trinca do material? Por causa, ou da trinca na peça, por causa dessa diferença, dessa história térmica entre a superfície e o interior. Então, como vou ter comportamentos diferentes entre a superfície e o interior, criamos tensões internas e essas tensões internas, devido ao material ser frágil, pode criar trincas. Então, o que é que acontece? Se faz a reação, ou seja, os dois se separam aqui, tá? O comportamento térmico de um e de outro, ou seja, um está resfriando bem mais rápido do que o outro, deixa fazer até chegar no ponto onde nós temos uma estrutura martensítica coesa, sendo que nesse caso aqui pode ocorrer a criação de trincas. Então isso daqui é o tal do revenido. Aí tem temperatura para cada para os aços, aí temperaturas definidas para fazer revenido. Então tem uma série de receitas de bolo que se faz para fazer esse revenimento, tá? Mas basicamente segue essa estrutura aqui de temperaturas, tá? Então tem transformações. As transformações vão, principalmente brincando aqui com a austenita, vai sendo modificada a microestrutura interna do material. Então, deixa eu voltar. Acho que tem que ir para lá de novo. Então, isso aqui é o revenimento. Opa. Aqui tem um outro tipo de tratamento, que aqui é a austêmpera.
ou melhor, a mar têmpera. Qual é a diferença aqui? Nós temos ali, o primeiro foi o revenido, e aqui nós vamos ter a mar têmpera. Então, o que é que acontece aqui? Basicamente, de novo, a mesma coisa da superfície e do centro. Baixou-se a temperatura. Aí o que danado vai acontecer? Antes de chegar no início da transformação da martensita, o que é que se faz? Para-se, deixa em um determinado tempo nessa temperatura, as duas regiões entram em equilíbrio, a partir daí resfria-se de forma lentamente, ocorre a reação, chegou no ponto, formou a martensita, posteriormente aumenta, mantém a temperatura e nós temos a martensita revenida, que é a tal da mar têmpera. Vantagem desse processo aqui, ou a ideia desse processo, é evitar que se crie trincas durante a transformação da martensita. Tá? Então, pelo simples fato dessas duas regiões aqui serem diferentes, ter diferentes resfriamentos, aí aqui a gente iguala esse processo. Igualando esse processo deixa a transformação da martensita ocorrer de forma mais estável. Um outro processo, aí entra a austêmpera. Qual é a ideia da austêmpera? Em todos os dois processos aqui, tanto da mar têmpera quanto do revenido, o que foi que aconteceu? Tinha martensita e depois tinha um reaquecimento. Então, martensita, reaquecimento. Então, criou-se a estrutura martensítica, obrigatoriamente precisa de um reaquecimento. Então, a ideia da austêmpera é evitar exatamente esse reaquecimento. Então, basicamente, vem com os dois, tá? Superfície e centro, com taxas de resfriamento menor. Chega antes da temperatura da criação da martensita, deixa por um tempo, tem a transformação, e aqui você passa a ter uma estrutura baianítica, que é basicamente o que se cria nessa região de têmpera de revenido, tá? Ou martensita revenida. Então, todos nessa mesma região. Então, nesse caso aqui da austêmpera, a gente mantém, não precisa daquele reaquecimento para se fazer se conseguir a estrutura que se deseja. E, de novo, tudo isso, ou essa estrutura final, vai depender da característica que a gente quer para o aço. Voltando para cá. Então, ó, aqui nós temos as temperaturas de têmpera, e aqui nós temos os valores de resistência à tração, módulo limite de escoamento e a redução da estricção. Tá? Então, aqui as temperaturas que foram utilizadas, tá? Que é vermelhinho, azul, verde e o laranjinha não está ali, que droga. Então, aqui nós vamos ter o aumento aqui da temperatura e a mudança aqui nas propriedades, tá? Elementos ou o que influencia os diagramas TTT. Aquilo lá que eu já falei no início, tá? Para cada aço, para cada composição de aço, nós vamos ter diagramas
TTT. Ou seja, para cada um dos aços a gente vai ter variação do diagrama. Então, por exemplo, se coloca elementos de liga, esses elementos de liga vão modificar o início e o final das curvas do diagrama TTT. Então, por exemplo, um aço inoxidável vai ter determinados elementos de ligas que vão modificar a curva TTT desse aço, em comparação com os aços eutetóides que a gente está falando. Então aqui, por exemplo, é um diagrama de transformação de um aço liga tipo 4340, que aí é um aço especial, tendo aí 0,4% de carbono. O 4,3 vai indicar aqui que tem outros elementos de liga. Então vejam aqui como muda a estrutura das curvas TTT. Então para cada tipo de aço vai ter curvas diferentes. Então aqui tem um comportamento mecânico, composição de carbono. Aqui nós vamos ter o modo de elasticidade. Aqui perlita e ferrita. Aqui perlita e cementita. Aqui perlita e ferrita. Perlita e cementita. Então, à medida que se aumenta o teor de cementita, a gente aumenta as propriedades. O material vai ficando muito mais rígido, ficando muito mais duro, ficando muito mais duro, muito mais rígido e, consequentemente, as propriedades tendem a aumentar, tá? E aqui a porcentagem de cementita, aqui embaixo a porcentagem de carbono. A mesma coisa, se o material fica mais rígido, consequentemente, resistência ao impacto e a estricção ou a ductilidade do material diminui. Então, em outras palavras, aumentou o teor de carbono, deixa o material mais rígido. Deixando o material mais rígido, você perde em impacto, perde em alongamento e perde em estricção. Isso é barulho de chuva, viu? Aqui nós temos... Estão escutando? Sim. Eu aqui não estou. Então vamos lá. Aqui nós temos a perlita fina, a perlita grossa e a esferoidizada. Então, à medida que a gente modifica a estrutura da perlita, modificamos também a variação das propriedades mecânicas. Aqui está, no caso, a dureza Brinell. De novo, composição, teor de carbono e aqui em cima a porcentagem de cementita. Aqui nós temos a Rockwell C e aqui a Rockwell B. Então, a esferoidizada, aqui em cima, aqui está relacionando a dureza, aqui a ductilidade. Então, obviamente, quem tem a menor dureza passa a ter a maior ductilidade. E aqui a perlita grossa e a perlita fina. E aqui nós temos a martensita temperada a 371 graus Celsius e a perlita fina. Então vejam só, a perlita fina, aquela que se forma lá perto um pouquinho abaixo ali do eutetóide, que tem uma dureza maior do que a perlita grossa. Veja só aqui o comportamento dela perto da martensita, que passou por um processo de têmpera, e pela martensita pura, formada com resfriamento brusco. Vejam que a martensita apresenta durezas impressionantemente maior do que a perlita
fina. Então, basicamente, com um resfriamento brusco, a gente consegue ter um material extremamente duro. E esse material extremamente duro pode ter sua dureza controlada pelo controle de um tratamento térmico subsequente, que aí se brinca com a temperatura e o tempo para modificar a dureza dessa martensita e deixar em valores que o material seja aplicado. Para resumir o negócio, nós temos a austenita. Então, se o resfriamento dela for extremamente lento, nós vamos ter a formação de perlita e, se for o caso, uma fase proeutetóide. Pode ser a ferrita ou a sementita. Se o resfriamento for moderado, nós podemos ter a bainita. E se o resfriamento for muito rápido, nós vamos ter martensita. E depois do reaquecimento, a gente vai ter a martensita revenida, que no final das contas nada mais é do que ferrita mais sementita. Essas duas reações aqui ocorrem com difusão, ou seja, os átomozinhos de carbono vão para um lado e para o outro, eles se movimentam dentro da estrutura, e nesse caso aqui é por resfriamento rápido. Então a reação depende única e exclusivamente da velocidade de resfriamento. E aqui nós temos um resumo desse negócio todo aí. Então, martensita. Então, nós vamos ter células tetragonais de corpo centrado com todo o carbono como impureza intersticial. É formada como? Resfriamento rápido da austenita até a temperatura ambiente. Propriedades mecânicas: mais dura e mais resistente, mas difícil de usinar. Ductilidade muito baixa. Então é um material extremamente resistente, só que não dá para fazer muita coisa. Bainita. Toda vez eu só quero dizer baianita, mas bainita. Partículas alongadas, semelhantes a agulhas, de sementita em uma matriz de ferrita. Têmpera de austenita entre 500 e 250 graus Celsius, segredo de manutenção nesta temperatura. Segunda em dureza, após a martensita, mais dúctil e mais fácil de usinar. A esferoidita, que aí são esferas de sementita em uma matriz de ferrita. Aquecimento da bainita ou da perlita por 18 a 24 horas, próximo de 700 graus Celsius. Menos duro e menos resistente que os produtos fora do equilíbrio, que são esses dois aqui. Mais dúctil e mais fácil de usinar. Perlita grossa, camadas alternadas grossas de sementita e ferrita. Tratamento isotérmico logo abaixo da temperatura do eutetoide. A menos resistente e menos dura, à exceção da esferoidita. Segunda em ductilidade, assim como a esferoidita. E por fim, perlita fina, camadas mais finas de sementita e ferrita. Tratamento térmico a temperaturas mais baixas. Está entre a bainita e a perlita grossa, tanto em relação à resistência quanto à ductilidade. Então, o que vai definir o tipo de tratamento ou o tipo de produto que a gente vai ter baseado nisso daqui? A velocidade com que ocorre o resfriamento e o tempo.
Então, toda vez droga. Então, aqui, por exemplo, se a gente quer produzir uma perlita grossa, então o que é que tem que acontecer? Tenho que resfriar. Então, resfrio a uma determinada temperatura abaixo do eutetoide. Vou pegar aqui 700 graus. Se eu pego 700 graus, a reação só vai acontecer ali perto de 100 segundos. Então, começou a acontecer a reação. Então, essa reação vai, iria até tocar o gráfico e terminar a reação. Então, aqui nós teríamos a perlita grosseira. Se eu quero a bainita, então eu teria que resfriar, sei lá, até 300 graus, mantenho em 300 graus, então chegou aqui perto da temperatura, 100 segundos. Então tenho que deixar nessa temperatura até completar, sei lá, acho que está perto de 1 hora aqui, não tá? Então teria a bainita formada. E a partir daqui é só deixar resfriar. Então a gente brinca com esse diagrama porque a partir daqui a gente modifica a estrutura física do material sem precisar obrigatoriamente refazer um novo material. Então a gente pode brincar com a dureza dele só mexendo com o tempo e com temperatura. Alguma pergunta? Falei só falar. Aqui só está a questão da Shift F5. Aqui é só a questão Quantas da. questões do questionário? Alguém falou? Aqui a gente tem Tá a questão travando. da globalização, tá? Ou globalização, que é basicamente se aquece o aço perlítico ou baianítico a temperatura abaixo da temperatura eutôrica por um longo período, 18, 24 horas, e aí a gente vai ter a sementita globo. É esse nome aí. Tá? Basicamente, ela é formada desse tipo aqui. Tá? Então, essa sementita, esse tipo de estrutura, ele vai ser muito mais dúctil do que os aços sem ser, ou do que os aços com esse formato aqui de estrutura, tá? Alguma pergunta? Questionamentos? Perguntaram quantas questões vai ser o questionário. Esse eu acho que são. Peraí, digo já. Peraí. Deixa eu botar aqui visualizar como aluno, senão vocês veem as respostas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aqui basicamente que eu acabei de falar, tá? Então, partindo aqui dos resfriamentos. Então aqui se forma martensita, perlita mais martensita, perlita fina, perlita grossa. Para uma série, qual a velocidade de resfriamento mínimo para se obter uma estrutura martensítica? Porra, isso não é pergunta que se coloque. Eu devia estar doente quando fazia um negócio desse. Aqui é só questão de dar uma olhada lá em diagramas de fase para ver como é que se formam as estruturas, tá? E essa questão aqui, só já dizendo, aqui é para dizer o que se tem, tá? Tem várias coisas aqui que vai ter mais de uma alternativa para marcar. Tá? Então tem o diagrama, aí tem a regra das alavancas, aí vejam lá que aí tem várias perguntinhas que muitas delas vão ter mais de uma alternativa. Professor, vai ser Que só esse reações está questionário ou vai ter mais acontecendo? algum? Que negocinho é esse aqui? A gente passou o tempo todo falando. É o eutetóide. Então a reação que está acontecendo aqui é o quê? A austenita se transformando em ferrita e sementita, que é dando perlita. Em suma, o negócio aqui em mais ou menos uns 25 minutos dá para fazer tudo. Aqui é só questão dos números, tá? Para deixar claro que é o número 7 aqui, que região é essa. Engraçado que tem um 7 e aqui embaixo tem alfa, ferrita. Aí o 5, ferrita e sementita. O 4. Aí que ponto é esse? Que ponto é esse? Em suma, se tiver alguém tirando menos de 7, pode se considerar reprovado. Isso não é ameaça. Mais alguma pergunta, gente? Alguém? Mais alguma? Professor, Oi. o senhor ainda vai colocar mais algum questionário ou vai ser só esse? Vai ser só esse. Aí muito provavelmente no sábado, aí diretamente de Angicos, provavelmente. Aí eu entro, no marca aí com um horário para tirar alguma dúvida, caso alguém tenha. Quero ver se até amanhã corrijo os trabalhos que vocês enviaram até hoje. E amanhã mesmo já coloco as reposições da primeira e da segunda unidade, tá certo? Tá ok, professor. Obrigado.